E aí, gente, tudo bom? Bom dia para vocês. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo jóia? Como é que foi aí de férias, meio estudo, né? Mas foi férias de qualquer jeito. Foi, Como é que aproveitei foi? bem. Aproveitei bem. Ah, o David tá renovado aí. É a cara de renovado. E aí, Diego? Nossa, agora minhas aulas, eu tô com as segundas aulas, né? Não as terceiras. Eu tô percebendo que eu tô com uma cara inchadona, tá ligado? Porque tem que acordar mais cedo. Eu não tenho estado acostumado com isso, né, atualmente. Mas bora lá, é um horário que, por fim, para mim é até melhor. Só que eu ainda tô começando a engrenar, né? É um horário diferente. Vocês que começam cedaço, né? 7 horas, né? Que começa primeiro. Isso. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bia. Gente, tá aparecendo aí para vocês a minha lousa, né? Como de costume. Sim. Tá, Sim. beleza. Só para ter certeza. Dessa vez vocês demoraram um pouquinho para entrar. Eu fiquei meio receoso. Eu fiquei pensando, eita vida, será que meu Zoom precisa atualizar ou alguma coisa assim, né? Porque de vez em quando ele dá umas dessa, né? O Zoom. Acho que eu já vi professor comentando lá no grupo que estava demorando para entrar por conta disso, inclusive, né? Mas Eu acho enfim. que não é porque às vezes algumas aulas terminam depois, passa um pouquinho no intervalo, sabe? Hum. Aí eu acho que o pessoal demora por causa disso, não sei. Ah, justo, justo, Se bem Bom, que a eu demorei última. para pegar lanche. justo. Eu lembro que teve Comida é uma o que semana, atrasa. teve uma semana que eu falei que o Alvânio, eu falei pro Alvânio não, o Alvânio demorou um pouquinho para liberar vocês, aí todo mundo chegou meio mais tarde, aí eu, eita vida, o que que tá acontecendo? Eu fiquei com medo, na verdade, do link não tá funcionando, sabe? Eu não sei, esse Zoom aqui, aparece aquele monte de coisa, aí, sei lá, aparece um monte de cidade lá dos Estados Unidos, você fica meio assim, né? Será que tá rolando legal ou não, né? Mas enfim. Bom dia para o pessoal que entrou um pouquinho depois que a gente já começou a conversar. Gente, deixa eu perguntar aqui um negocinho para vocês, né? Vocês fizeram bastante exercício da minha frente? Como é que foi aí nessa revisão de férias? Conseguiram Não, só fazer? tinha 20, se eu não me engano. Ah, é? E tava tranquilo? Conseguiu fazer de boas, ô Bia? Eu acho que sim, tinha um ou outro que eu buguei, mas depois pesquisando na internet eu acho que eu entendi. Eu não me recordo bem agora. Tá, beleza. Tá ótimo, então. Então eram 20 exercícios por frente, é isso? 800 exercícios? De matemática eram só 20, se eu não me engano, por frente. Tá, Mas português, por exemplo, eram 92, história era 80, ia tá. variando. Porque eu tava meio esquisita essa conta, né? Se fosse 20 por frente, vocês têm acho que 24 professores, né? 24 aulas duplas por semana, 6 vezes 4, não é isso? Mas eu acho que tem uma de tarde, alguma coisa assim. Vamos colocar 25, vai, para arredondar a conta. Aí ficaria 25 vezes 20, isso dá 500 exercícios, né? Lá tinha 800, então tinha alguma coisa meio E estranha tem aí que nessa. descontar duas frentes também, porque sociologia e filosofia não tiveram exercícios. Ah, entendi. É. Aí deixa mais atrasado ainda aí para esses 800, né? Mas enfim. Está explicado aí, 80 exercícios de história, 20 de matemática por frente. Mas tem menos frente também em história, né? A gente tem que lembrar disso, né? Acho que são duas frentes, né? Só história do Brasil e história geral. Isso.
A mais de física tinha 40, tipo, de cada um. E olha que eram quatro, quer dizer, quatro frentes também, que nem matemática. Entendi. Aí... Tá indignado, né, Lucas? Não, não tô não. Eu acho que uns 20, revisão é uma coisa que é mais para você não deixar esfriar, né? Acho que é adequado, 20. Se a gente faz 20 por semana, não tem por que ser muito mais do que isso. Vocês têm 4 semanas. Vamos supor que vocês estudem 2. Então seria no máximo uns 40. 20, 30, acho que tá bom para revisar. Muito mais do que isso. O finalzinho da minha lista também era meio revisão, da minha última lista. Acho que algumas pessoas perceberam. Não estava nos obrigatórios, mas estava no complementar. Enfim, gente, agora já estamos aí uns 3 minutinhos atrasados. Então eu já vou começar, tá bom? Já temos um número razoável de pessoas aqui também, então bora lá. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo aí. Alguns acabaram de entrar, então bom dia para esses que eu ainda não tinha dado bom dia. Vamos voltando, espero que vocês estejam animados aí para estudar. Acho que agora que é quinta-feira, essa é a alegria de dar aula na quinta, que o pessoal na segunda tá meio desanimado. Na quinta já começou a engrenar, né? Então, bora lá. Gente, vamos falar de módulos agora. Teremos 3 aulinhas de módulo. Depois vamos falar de exponencial logaritmo e, por último, de polinômios. E assim se encerra aí a nossa frente, tá bom? Mas então vamos entrar aqui no assunto dos módulos. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre as definições de módulo, né? O que é um módulo. Então vamos fazer uns exercicinhos, conversar um pouquinho sobre essa definição e depois a gente entra na parte de fato aqui da equação modular, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho da ideia do módulo e depois vamos entrar no que de fato é o assunto da nossa aula, que é a equação modular. Essas 3 aulas, elas são muito casadas, tá? Inclusive tem o mesmo exercício, se eu não me engano, ele é feito na aula seguinte ou na aula seguinte na outra. Para vocês terem uma perspectiva um pouco mais de fora, né? Uma visão um pouco mais de fora e enxergar como que essas coisas todas se conectam, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, já deixem esse caderno aí, onde vocês estão anotando, seja lá onde for, meio de mão para as próximas aulas, que eu vou fazer perguntas dos exercícios que a gente fez nessa aula nas próximas, tá bom? Bom, vamos lá. Para começar, vamos fazer aqui um exercicinho, esse exercício 1, vamos dar uma olhadinha aqui no item A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o grafite, vamos fazer esse item A. Primeira coisa que é pedida aqui, né, determine o valor, né? Ele pede primeiro aqui para determinar o valor do módulo de 5. Quando você tem entre esses 2 traços retos aqui, você está falando que é o módulo, tá? Vocês já estão acostumados com isso, já viram em algum momento aí do ano, mas agora a gente vai sistematizar essa ideia. A ideia do módulo é a seguinte: você tem que ver se o que está aqui dentro é positivo ou negativo. Se o que está aqui dentro é positivo, você vai manter exatamente do jeito que está ali, tá? Então, o módulo de 5 é igual a 5, tá bom? Se for positivo, então o que você vai fazer daqui para cá? Você mantém. Tá bom? No item B, ele pede para você calcular aqui o módulo do menos 2. Então, vamos colocar aqui o item B, módulo de menos 2. Tá aqui. O menos 2, que está lá dentro, ele é negativo. Certo? Então, o que você vai fazer? Como esse menos 2 aqui é negativo, você vai inverter o sinal. E sempre vai ser assim. Pô, professor, isso aí que você está falando aí é óbvio. Talvez seja, tá? Mas aí você vai fazer o quê? Inverter o sinal significa você fazer menos 2. Tudo bem? Você vai fazer um negativo do negativo. E aí, menos com menos vira mais. Tá certo? Então, o negativo do negativo, o menos do menos, vira o mais. Beleza? Talvez seja óbvio, mas se eu não tocasse nesse assunto agora, o item C não seria tão tranquilo de resolver. Então, eu precisava passar por uns exercícios mais tranquilos, como o A e o B, para a gente conseguir resolver o C. Ó. Módulo de raiz de 3 menos 1. Módulo de raiz de 3 menos 1, a gente tem que parar e fazer essa mesma análise que fizemos nos itens A e B. Que análise que foi essa? Olhar o sinal de quem está dentro do módulo. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7.
menos 1 vai dar mais ou menos 0,7 o que está aqui dentro. E vai dar positivo. Tá bom? Como raiz de 3 é maior do que 1, raiz de 3 menos 1 é positivo. Isso significa que eu vou manter. Tá bom? Agora eu vou parar de escrever o mantém e o inverte. Ó, é positivo, eu mantenho, como eu fiz lá no primeiro. Então, o módulo de raiz de 3 menos 1 é simplesmente raiz de 3 menos 1. E vamos dar uma olhadinha aqui também nesse item D, que a ideia é bem parecida, é 2 menos π. Módulo de 2 menos π. Módulo de 2 menos π, vamos fazer aquela análise. 2 é menor do que π, né? Porque o π é 3,14 mais ou menos. Então, isso daqui dá menos 1,14, aproximadamente, né? Se isso dá aproximadamente menos 1,14, na verdade, nem me interessa o quanto que dá. O que importa é que é negativo. Se é negativo, eu preciso inverter o sinal. Então, como que eu inverto o sinal disso? Eu faço menos 2 menos π. Ou eu só inverto o sinal de cada um deles. Ó, o 2 está positivo, vai ficar menos 2. E o π está negativo, vai ficar menos menos π, que vira mais π. Só inverto. Esse cara aqui está positivo, ele vira menos. Esse cara aqui está negativo, ele vira mais. Menos 2 mais π. E aí está resolvido também. Tá? Então, a gente tem que ter clareza nessa ideia. Se está positivo, mantém. Se está negativo, inverte o sinal. Gente, o E ele é uma continuação desse raciocínio. Depois o F e o G é uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. A Larissa levantou a mão. Diga lá, Larissa. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bom, e você? Também. Ô, Lucas, eu fiquei com um pouco de dúvida no C. Você foi muito rápido e eu me perdi. Eu não entendi por que a raiz de 3 não fica negativa. Por que ela não fica negativa? Na verdade, a gente não tem que deixar a raiz ou 1 ou qualquer coisa positiva ou qualquer coisa negativa. A gente tem que olhar para o que está dentro do módulo de maneira geral. O que está dentro do módulo é positivo ou é negativo, Larissa? É negativo. Não, é positivo. Ó, raiz de 3 menos 1, quanto que é mais ou menos? É igual você falou, 1,7, né? Raiz de 3 é 1,7 mais ou menos. Menos 1, quanto que dá isso? 0,7. Ah, entendi. Você 0,7. tem que fazer uma continha. Isso, você tem que ver tudo que está dentro do módulo. Se tudo que está dentro do módulo é positivo, eu não faço nada, eu só tiro do módulo. Entendi. Tudo bem? Que nem com o 5 aqui, ó. O 5 eu não fiz nada, eu só tirei ele do módulo. O menos 2 não. Como ele é negativo, eu inverti o sinal. Tá bom? Tá. Beleza. Então tá bom. Show de bola. Mais alguma dúvida aí, gente? Fala, senhor David. Professor, uma coisa. Então, com essas equações, eu não resolvo, tipo, a conta em si, né? Tipo, 1,7 menos 1. É só, tipo, tirado, quer dizer, deixar o sinal, né? Não Ó, sei se vamos deu com pra entender calma. muito bem. Isso daqui é uma equação? Não. Uma equação é uma igualdade. Eu só estou perguntando quanto que é o raiz de 5, o módulo de 5, por enquanto. Tá bom? Eu não sei, assim, eu estou fazendo uma correção de um termo que você usou na sua dúvida. Mas eu não sei se isso responde a sua dúvida. É que esse igual aí eu pensei, é uma equação, sabe? Tipo. Não, uma equação é quando tem um igual. Esse igual aqui, ele poderia falar, determine o valor de e nem ter o igual. Você concorda na Sim, questão? justo. Foi só a maneira Entendi. que eu coloquei aqui no exercício. Tá bom? Tá, beleza. Então tá bom. A Lari tá com a mão levantada de novo ou ela só esqueceu de baixar a mão? Esqueci, vou baixar. Desculpa. Então tá bom. Obrigado. Ó, vamos fazer aqui o E, que ele é uma continuação desse raciocínio. Então vamos lá. O item E, ele fala de módulo de 1 menos π menos raiz. Módulo do módulo de 1 menos π menos raiz de 11. E aí aqui outro módulo. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Aqui, gente, o que a gente tem que fazer? Eu preciso saber o sinal de quem está dentro desse módulo aqui, ó. Tá bom? Preciso saber o sinal de quem está dentro desse módulo. Só que para eu saber o sinal de quem está dentro desse módulo, eu preciso saber quanto que vale quem está dentro desse módulo. Tudo bem? Então, para eu saber o sinal do módulo azul, eu preciso resolver o módulo verde primeiro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou resolver o módulo verde, tá? O módulo verde, 1 menos π, é positivo ou é negativo?
π é 3,14. Então vai ficar 1 menos 3, né? Vai dar menos 2 ponto alguma coisa. Vai dar negativo, tá? O π é maior do que 1, então vai dar negativo. Como esse cara aqui é negativo, a continuação aqui desse exercício vai ser π menos 1. Eu vou trocar isso daqui por π menos 1, tá bom? Porque eu preciso inverter o sinal. Ou, melhor, né? Deixa eu colocar aqui de uma maneira que fique um pouquinho mais evidente o que está sendo feito. Menos 1 mais π. Inverti o sinal dos dois, tá bom? E aí, menos raiz de 11. Tudo bem? Ó, esse cara aqui eu fiz o que eu já estava fazendo antes. Inverti o sinal porque é negativo. E o resto eu só copiei, tá? O meu módulo verde, ele está resolvido. Agora eu vou resolver o problema mesmo. O problema mesmo é resolver o módulo azul, que é o único módulo que sobrou aqui, né? Tá bom? Agora eu vou dar uma olhadinha no sinal desse módulo. Então, ó, só lembrando, antes eu estava olhando o sinal só deste módulo. Agora eu vou olhar o sinal do módulo que sobrou, dele todo. Esse módulo aqui, ó, menos 1 mais π, vai dar mais ou menos 2,14. Menos 11, menos raiz de 11 é maior do que 3, né? Então isso daqui vai dar, ó, menos 1, mais uns 3,14, menos, sei lá, 3, alguma coisa. O que importa é o seguinte, ó, só aqui já está dando menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos ainda, vai dar negativo. O que importa para mim é perceber que isso daqui é negativo. O quão negativo é ou não, tanto faz. Agora, aqui nesse momento. O que importa é eu saber que ele é negativo. E aí, uma vez que eu saiba que ele é negativo, eu inverto o sinal, né? Ó, o menos 1 vai virar mais 1. O mais π vai virar menos π. E o menos raiz de 11 vai virar mais raiz de 11. Tá bom? E aí tá resolvido, ó. Eu determinei o valor desse módulo duplo. Um módulo dentro do outro. Deu essa respostinha aqui, ó. Tá bom? Deixa eu destacar aqui as respostas. Gente, estamos juntos aqui? Alguma dúvida nesse novo exercício? Então tá. Então tá ótimo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos GFG. Eu vou reduzir isso aqui para não ficar tão longe da gente resolver. E aí eu continuo aqui fazendo o F e o G e a gente finaliza essa ideiazinha aqui. Então tá aqui os resolvidos já. E vamos fazer o F e o G aqui. Ó, o F, isso daqui que a gente vai fazer com o F e o G é bastante interessante e importante para o que vai acontecer nas próximas aulas, tá bom? Mas não se desespere se nesse primeiro não ficar extremamente claro, que a gente vai fazer isso com uma certa frequência, tá? Agora, eu preciso saber quanto que é o módulo de x menos 5. E aí vem a dúvida. X menos 5 é positivo ou é negativo? Esse é um problema, né? Então, eu preciso separar esse caso quando ele é positivo e quando ele é negativo, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso analisar o sinal de x menos 5. A gente já está acostumado a analisar o sinal de x menos 5. Já analisamos isso na nossa aula de inequações do primeiro grau. E agora vamos analisar aqui na aula de inequações do segundo grau. Na de equações do segundo grau. Agora vamos usar isso novamente. X menos 5 não é uma reta crescente que tem como raiz o número 5. 5 é o nosso divisor de águas, não é? De uma reta crescente. Então ele é igual a 0 para o 5. É positivo para valores maiores do que 5 e é negativo para valores menores do que 5. Tudo bem? Então, para um x maior do que 5, eu vou ter que isso daqui, isso que está aqui dentro, é positivo. Para x menores do que 5, eu vou ter que isso aqui é negativo, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui como que isso daqui vai ficar. Isso daqui vai se dividir em dois pedaços. Vai se dividir em x menos 5, vai manter o sinal, se o x é maior ou igual a 0, maior ou igual a 5, perdão, que é o nosso divisor de águas. E vai inverter o sinal, vai ficar menos x mais 5, se o x é menor do que 5. Faz sentido isso, pessoal? Vamos pegar aqui um valor que seja maior do que 5. Por exemplo, se for 7, vai ficar 7 menos 5, que é 2. E aí eu vou manter o sinal. Vou deixar do jeito que era, ó, 7 menos 5, que é 2.
Se eu pegar um número menor do que 5, por exemplo, 1, vai ficar 1 menos 5, que vai dar menos 4. Aí o módulo de menos 4 eu preciso inverter o sinal. Então aqui vai ficar, ó, menos, eu coloquei 1, né? Vai ficar menos 1 mais 5, que vai dar 4. Esse vai ser o valor do módulo, tá bom? Tem que tomar cuidado que aqui já está invertido o sinal. Então, se eu quero saber o módulo quando o x é 1, por exemplo, 1 menos 5, menos 4. É só eu colocar o 1 aqui, vai ficar menos 1 mais 5, que vai dar mais 4. O módulo de menos 4 é mais 4, tá bom? Tem dois comportamentos, então. O que eu mantenho o sinal e o que eu inverto o sinal. Aí eu vou precisar fazer um estudo do sinal de quem está aqui dentro. Porque o sinal aqui é variante. Antes eu tinha uma coisa fixa. O 5 é positivo, o menos 2 é negativo, raiz de 3 menos 1 é positivo, 2 menos π é negativo. Não tenho o que discutir. Agora, quando eu tenho uma incógnita, né, uma variável aqui, aí vai oscilar dependendo do valor dessa variável. Tá bom? Não se assustem. A gente vai continuar fazendo isso, tá? Vamos fazer aqui, então, o G, que é o módulo de X. Esse G aqui, a ideia é exatamente a mesma. Tá bom? É exatamente a mesma. Mas ela tem uma coisa mais interessante ainda. Isso daqui também é uma definição de módulo. Eu já vou falar para vocês, já vou repetir, que é para vocês guardarem isso com carinho. Mas já saibam que vocês vão precisar guardar. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó, o X, eu vou precisar olhar para ele da seguinte forma. Eu vou manter o sinal de quem está aqui dentro. Se isso for maior ou igual a 0. Ou eu vou inverter o sinal. Se o que está ali dentro for menor do que 0. Sem muito segredo, tá? Se o que está aqui dentro, é o que a gente acabou de ver. Se o que está aqui dentro é maior ou igual a 0, eu mantenho o sinal. Se o que está aqui dentro é menor do que 0, aí eu vou precisar inverter. Inverter o sinal do x é fazer menos x. Tudo bem? Pô, professor, não entendi, mas o negócio já é negativo, aí você vai colocar um menos ainda? Exatamente. Vamos supor que aqui a gente tem um menos 5. Quanto que é menos 5? É mais 5, tá bom? E a ideia do módulo é justamente essa, tornar tudo positivo. Pegar o valor positivo do que está ali dentro, tá bom? Ó, com isso a gente encerra aqui a nossa ideia inicial aqui da aula, tá? E aí eu queria que vocês se manifestassem aí para qualquer dúvida, a gente já resolve. Se não, partimos lá para as propriedades, etc, etc. Não estou vendo mãozinha levantada. Olha lá, hein? Mais uma chance aí de se manifestarem. Então tá bom. Professor, Ah, olha só, hein? O que a pressãozinha final não faz? Fala, Letícia. Deixa o Henrique falar primeiro. Pode deixar. Fala, senhor Henrique. Cadê obrigado. você? Professor, eu tenho uma dúvida. Se fosse x elevado ao quadrado, mudaria alguma coisa a resolução? Mudaria, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o x ao quadrado, tá bom? Ok. Mas vai ficar para um exercício um pouquinho mais lá da frente. Fala, Letícia. Lucas, eu não entendi muito a G, porque... A G? Você colocou que se o X for menor que 0, por exemplo, que nem você disse, o menos 5, o resultado não vai dar positivo? Peraí, é a G ou a F? A G. Não, é que eu coloquei menos 5, mas tipo, vai, menos 6. É da G. Ah, tá, entendi. Vou colocar um menos 5 aqui, né? Vamos supor que seja menos 6. Menos 6 é negativo? É menor do que 0? Sim. Então eu vou isso daqui, ó, o módulo de menos 6 é igual a menos 6, que é mais 6. Esse menos aqui, ó, ele é menos o menos 6. O meu x é menos 6. Então, ó, esse menos que está aqui é esse menos. E esse menos que está aqui é do menos 6. Faz sentido isso? Ou tá esquisito ainda? Não, agora faz sentido, sim. Então tá. Mas o que acontece, Letícia, e pro resto da turma, né? Esse menos que tá aqui, a gente tem que se acostumar com ele. É meio estranho isso, né? Porque é só pensar, inverte o sinal. Agora que tá tranquilo, que é só um númerozinho, é tranquila essa ideia de inverte o sinal. Mas quando a gente vai trabalhando com x, né? A gente tem que se acostumar que esse menos aqui não significa que vai ficar negativo. Significa que ele inverte o sinal. Tudo bem?
menos alguma coisa não significa que vai ficar negativo, porque menos uma coisa negativa vira positivo, tá? E é meio contraintuitivo, porque quando você olha para esse menos x, você pensa assim, horas, isso aqui vai deixar a coisa negativa. Não, ele vai inverter a coisa negativa, ele vai deixar a negativa positiva, tá bom? É meio esquisito, mas com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais comuns e mais tranquilas, tá bom? Ó, e aí, essa é uma das definições de módulo. Então, isso que está de vermelho aqui, vocês têm que ter um certo carinho. Coloca um asterisco aí, copia no caderno maior, tá bom? Porque isso vai ajudar bastante a gente enxergar o módulo dessa maneira, tá? Então, ó, a definição aqui do módulo é módulo de x, significa o quê? Significa que esse módulo ele vai ser igual ao que está lá dentro, se o que está lá dentro é maior ou igual a zero. Ele vai ser o inverso, né? Ele vai ser o oposto, perdão. Eu vou inverter o sinal se o que está lá dentro for negativo, tá bom? É essa a ideia aqui do módulo de x. Um detalhe aí. Eu tenho certeza que alguém já iria levantar a mão aí daqui a pouquinho e perguntar: professor, mas eu aprendi que podia colocar aqui, ó, o igual nos dois. Pode colocar o igual nos dois, tá bom? Tem hora que vai ser conveniente colocar, tem hora que não vai ser. Com o tempo você pega aí quando que vale a pena ou não. Mas saiba que você pode usar tanto uma quanto a outra. Por quê? Porque quando for igual a zero, não tem muito enrosco. Igual a zero vai ser zero e vai ser zero. Mais zero e menos zero é a mesma coisa, tá bom? Vocês não precisa estar claro exatamente o porquê disso, mas você pode incluir aqui o igual ou não. Você pode colocar o igual de um lado, você pode colocar o igual do outro, ou você pode colocar o igual nos dois. Não tem enrosco nenhum, tá bom? Quando você estiver falando de módulo, tá? Quando você estiver falando de uma função dada por mais de uma sentença, aí a história é outra. Mas a gente está falando de módulo, tá bom? Algumas propriedades aqui de módulo. Ó, o módulo, acho que já deu para perceber, ele é sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Eu vou passando por essas que eu acho que são mais intuitivas, mas se você quiser que a gente discuta um pouquinho mais, você pode falar, não tem problema nenhum, tá? O módulo de x é igual ao módulo de menos x. O módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2? O módulo de π é igual ao módulo de menos π? Sim, eu só estou deixando positivo cada uma dessas coisas. Se está negativo ou não, tanto faz, o módulo é o mesmo, tá? Inclusive, aqui cabe a gente falar um pouquinho da ideia do módulo, né? De uma interpretação geométrica aqui do módulo. Como que seria uma interpretação geométrica do módulo? Você tem a reta aqui dos reais, esse aqui é o meu número zero. O módulo é a distância até zero, a gente pode pensar assim, tá bom? Porque, por exemplo, qual que é o módulo de menos 5? É a distância do menos 5 até o zero. Qual que é essa distância aqui, ó? 5. Tá bom? Essa é uma interpretação geométrica do módulo. Qual que é o módulo do 3? O módulo do 3 é a distância do 0 até o 3, que é 3. Tá bom? Ó, esse é o módulo do menos 5, esse é o módulo do 3. Beleza? Mais uma interpretação. Eu vou deixar aqui no cantinho. Não tá super bonito, tá meio rascunhadinho, mas acho que visualmente é legal que a gente pensa nele de uma maneira mais visual, de uma maneira geométrica, tá bom? Bom, aí vem o interessante aqui do dia, o importante. Tanto é que está até circulado aqui, destacado de vermelho, né? Bom, vamos lá, ó. Essa é uma outra definição de módulo, é uma outra maneira que eu posso pensar no módulo, tá? Quando eu tiver um módulo, ele é a raiz quadrada de x ao quadrado. Por que isso? Vamos pensar aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Tá bom? Quanto que é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é 4. Então, isso é raiz de 4, que é 2 também. Tá bom? Então, veja lá, ó. Isso aqui nada mais é do que o módulo de 2. Tá certo? Ó, se eu colocar um 2 aqui, é isso. O módulo de 2 é 2. E isso daqui nada mais é do que um módulo de menos 2. Se eu colocar um menos 2 aqui no lugar do x, é o módulo de menos 2, que no fim das contas é igual a 2. Tá bom? Essa é uma discussão que a gente já teve lá no começo do ano. O raiz de 4, ele não é mais ou menos 2. Ele é só mais 2. Eu chutaria lá que pelo conteúdo o Rosso também deve ter tocado nesse assunto com vocês. Não tem essa história. Raiz de um número é sempre só raiz quadrada, né? Raiz quarta, é só o positivo dele. Não tem nada a ver essa ideia de pensar no negativo, tá bom?
Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa história da raiz ser só o positivo, mais para o fim da aula. Eu justifico um pouquinho mais as confusões que geralmente acontecem. Tá bom? Gente, vocês concordam com essas 3 primeiras aqui? Estamos tranquilos? Alguém quer falar alguma coisinha aqui dessa terceira em especial? Então tá bom. Qualquer coisa também, finalizando essa parte aqui das propriedades, a gente conversa um pouquinho mais. Deixa eu colocar esse rascunho aqui no canto também, que aí quem estiver copiando aí, copia. Eita, tô apanhando aqui pro negócio. Agora foi. Segundo rascunho. Agora aqui é uma coisa mais intuitiva, né? Ó, se eu pegar uma coisa e multiplicar por outra e tirar o módulo disso, ou pegar o módulo de uma coisa e multiplicar pelo módulo da outra, vamos supor que seja, sei lá, menos 7 e 8. Bom, vai dar 56 a ideia, né? O módulo, o número. E aí o menos vira mais. Aqui vai ficar menos 7, o módulo de menos 7 é 7, e o módulo de 8 é 8. 7 vezes 8 é 56. Então não tem muito segredo, tá bom? E aí você pode aplicar isso aqui se tiver um x, por exemplo. Módulo de 2x é a mesma coisa que módulo de 2 vezes módulo de x. Geralmente, o que se faz é o caminho contrário, tá bom? A gente não vai explorar esse... É muito intuitivo, eu acho. E a gente não vai explorar essa ideia aqui na nossa aula de hoje. Mas na tarefa, vão ter exercícios que você vai precisar fazer isso, tá bom? Você vai ter assim, ó, módulo de meio vezes módulo de x vezes módulo de x menos 2. Você multiplica todo mundo, coloca todo mundo dentro do mesmo módulo, ó, 1 sobre 2 vezes x menos 2. Acabou, tá bom? Que aí vai ser mais fácil de você resolver as equações. Lembrando, se esse meio tivesse aqui, ó, sem módulo, eu poderia jogar ele para dentro também, porque meio sempre vai ser positivo, tá? Então, meio é a mesma coisa que módulo de meio. O exercício poderia ser apresentado assim ou assim. Tanto de um jeito quanto do outro, eu consigo jogar lá para dentro, porque meio é a mesma coisa que módulo de meio, e aí eu uso as propriedades aqui, ó. Junto todo mundo dentro do mesmo módulo, tá bom? Só um exemplinho aqui, vocês vão ter que usar isso na tarefa. Então, guardem com certo carinho. Só que como é uma coisa intuitiva, eu não vou ficar martelando muito nisso. O da divisão é a mesma coisa, tá? Tanto faz se você faz a divisão e depois transforma em positivo, ou se você transforma o numerador em positivo, o denominador em positivo, e faz a divisão, tá bom? Claro que isso daqui pode sempre estar mais dificultado. Pode ser um x² dividido por x, e aí você consegue vir da direita para a esquerda, juntar eles, ou, se precisar, ir da esquerda para a direita e separar. Não tem problema nenhum. Geralmente, o caminho é de juntar. É daqui para cá que a gente precisa. Tá bom? Geralmente. Bom, e para finalizar, tem essa propriedade aqui. Eu coloco... Ela não é extremamente necessária, mas eu coloco ela aqui também. Tá bom? Então, essa daqui, se você precisar de um tempinho a mais para digerir, não tem muito enrosco. Ela não é tão usada. É legal ter essa cartinha na manga também. Mas, assim, tudo aqui é bastante importante. Todas as ideias aqui. Essa daqui é legal só, tá? Não tem aquela importância. Que o módulo de uma soma, ele é menor ou igual que a soma dos módulos. O que isso significa? Vamos supor que o A e o B, se eles tiverem mesmo sinal, eu vou usar o igual. Se eles tiverem sinais contrários, aí eu vou usar o menor. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, módulo de 2 mais 3 é módulo de 5, que é a mesma coisa que módulo de 2 mais módulo de 3. Tudo bom? Módulo de 2 mais 3 é módulo de 5. Que é igual a módulo de 2 mais o módulo de 3. Tá bom? Se for negativo, é a mesma coisa, ó, menos 2 e menos 3. E módulo de menos 2 e módulo de menos 3. Menos 2 menos 3 é menos 5. E módulo de menos 2 é 2, módulo de menos 3 é 3. Então, módulo de menos 5 é 5. Tá certo, tá batendo. Se o sinal dos dois ali na soma forem iguais, é igual. Agora, vamos pegar um caso em que o sinal é oposto, né? Um tem o sinal contrário do outro. Ó, 5 e menos 2. Módulo de 5 mais módulo de menos 2. 5 menos 2 é 3. Módulo de 3 é 3. E 5, módulo de 5 mais módulo de 2 é 5 mais 2, que é 7. Aí eu uso o menor. Tá bom? Então é legal você ter isso daqui. Por quê? Porque é meio contraintuitivo, né? A mão coça para escrever um igual aqui, né? Eu acho que o principal motivo de eu colocar isso aqui é justamente para você perceber que não é tão intuitivo assim nesse caso. Então você precisa tomar um certo cuidado
com módulos, tá bom? Quando é multiplicação e divisão, é intuitivo. Quando coloca aqui raiz, soma, já não chega a ser tão intuitivo. É que nem com a raiz, né? Raiz de 2 vezes raiz de x, se o x for positivo, né? Aí já tem a condição de existência, é igual a raiz de 2x. Por vezes é intuitivo. Mas raiz de 2 mais raiz de x não é raiz de 2 mais x. Tá bom? Então, o que acontece aqui com os módulos é mais ou menos aquela ideia que vocês já estão acostumados com raízes, com a radiciação. Tá bom? Gente, ó, encerrei aqui as propriedades. Quero que, se alguém tiver algum probleminha, se manifeste aí. A gente já resolve. E aí podemos partir para o mais importante, para o mais pesado aí da nossa aula, que são as equações. E aí, David, filósofo? O que você está filosofando aí? Vamos conversar junto. Fala aí. Professor, eu ainda não entendi muito bem a importância da propriedade 3. Por que ela é tão importante assim? Tá. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Em vários momentos isso acontece. Muitas vezes as pessoas aparece uma coisa assim, né? Ó, módulo de x ao quadrado igual a 3. Corta, x é 3. Não é, né? A gente sabe que não é x que é 3, é módulo. Módulo de x que é 3. Então o x é mais ou menos 3. Tá bom? Esse é um dos motivos. Tem um exercício lá na lista que ele é assim, ó, já vou adiantando. Raiz quarta de alguma coisa. Sei lá, vou colocar x menos 2. A quarta. Isso aqui é expoente par, tá bom? Não precisa ser só o 2. Qualquer expoente par faz isso. Então, tem o mesmo sentido do que o do 2, tá bom? Aqui. Então, isso daqui é módulo de x menos 2. Você ia saber resolver alguma coisa com raiz quarta de alguma coisa quarta? Não. Mas uma vez que você enxergue que isso daqui é módulo de x menos 2, tá tranquilo, porque trabalhar com módulo você sabe. Talvez ainda não saiba, mas daqui a alguns minutinhos vai saber, tá bom? Fez um pouquinho mais sentido? Fez. Joia. Agora fez. Valeu, professor. Imagina. Ó, vamos lá resolver aqui. Vamos ao que interessa. Vamos resolver essas equações modulares e aí só alegria depois. Chega de módulos essa semana. Ou não, né? Vocês vão fazer uns exercicinhos. Ó, gente, vamos lá resolver o A, então. O A, ele pede pra gente resolver uma equação que é x módulo de x mais 2 igual a 3. E aí eu queria que vocês me sugerissem aí, o que eu tenho que fazer? Que eu falei demais hoje, eu quero ouvir um pouquinho a voz de vocês. Resolver primeiro o que está no módulo? Mais ou menos, porque o que está no módulo eu teria que separar em 2, né? A gente talvez tenha que fazer esse exercício de separar em 2 em alguns momentos, mas não aqui. Por quê? Porque nesse caso a gente pode simplificar essa ideia. Olha só. O que está no módulo é igual a mais 3 ou o que está no módulo é igual a menos 3. Só tem duas maneiras do módulo de alguma coisa ser igual a 3. Se essa coisa for 3 ou se essa coisa for menos 3. Tudo bem? E aí, ó, se essa coisa for 3, então o x é 1. Ou, se essa coisa for menos 3, o x é menos 5. Acabou. Tudo bem? Letícia, faz sentido isso? Eu não sei se era isso que você estava falando. Sim, faz total sentido. Tá, então beleza. Bom, ó, então resolvemos aqui o nosso item A, tá? Deixa eu colocar ele aqui no cantinho e vamos lá pro B. Vamos partir pro B. Vamos lá pro B então. Ó. Módulo de módulo de x mais 3 menos 2 igual a 1. Certo? Copiadinho direitinho, tá certo. Vamos para cá então, vamos pro que interessa. Ó, aqui, vamos supor, eu quero saber o x. Para eu saber o x, eu preciso entender aqui desse módulo de dentro, né? Só que eu não sei igual ao que isso aqui é. Eu não sei igual ao que é. Eu sei que o módulo de fora é igual a 1. Então, se o módulo de fora é igual a 1, o que está aqui dentro é igual a mais ou menos 1. Tá bom?
Veja que quando eu estou resolvendo essa equação aqui, eu estou igualando tudo isso a 1. Então, eu preciso começar resolvendo um módulo grande. Tá bom? No exercício anterior, lá no primeiro, a gente, quando tinha 2 módulos, para entender qual que é o valor total do módulo, eu precisava saber o sinal desse cara aqui dentro primeiro. Eu precisava saber esse valor. Para eu saber o valor de todo mundo, tudo bem? Então, aqui eu estava começando de dentro para fora. Lá, porque aqui não é uma equação, aqui é só determinar um valor de alguma coisa. Na equação, não. Eu estou começando de fora para dentro. Porque eu preciso saber primeiro quanto que vale. Eu primeiro sei que isso tudo é igual a 1. Então, isso que está aqui dentro é igual a mais ou menos 1. Tá? Tem que tomar cuidado aí com por onde começa. Não dá para decorar assim, sempre vai começar por aqui, sempre por ali. Depende de caso a caso. Tá? Ou, se você for decorar, aqui nas equações, a gente está começando de fora. Lá na simples igualdade, né, simplesmente chegar em alguma coisa igual àquilo, a gente começava de dentro. Então, tem que parar e pensar. Eu acho que não vale a pena, assim, generalizar é bom, mas não vale a pena você decorar esses pormenores assim. Vale mais a pena você entender a essência do que você está fazendo, tá? Então, ó, esse cara aqui ele é igual a mais ou menos 1. Então, módulo de x mais 3 menos 2 é igual a menos 1. Ou módulo de x mais 3 menos 2 é igual a mais 1. É igual a 1 positivo. Tá bom? Vou dar uma espremidinha aqui, ó. Agora eu vou passar esse menos 2 lá para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Módulo de x mais 3 é igual a mais 2, que eu vou passar para lá, menos 1. Mais 2 menos 1 é 1. Ou módulo de x mais 3 é igual a menos 2 que passa para lá, com mais 1 vai dar mais 3. Tá bom? Aqui, ó. Tudo bem aqui nesse primeiro passo, pessoal? Ó, a gente anulou aqui o nosso primeiro módulo. Agora, só o segundo módulo que está presente aqui nas nossas equações, ó. Tá bom? O primeiro módulo já era. Eu já separei nos 2 casos que ele me permite. E agora eu vou ter que olhar para cada um desses casos, tá? Esse primeiro caso aqui, ó, módulo de x mais 3 igual a 1, significa que x mais 3 é igual a menos 1, ou x mais 3 é igual a mais 1. Tudo bem? Ó, este caso aqui, eu estou separando nesses 2. E esse outro caso aqui, ó, módulo de x mais 3, ou módulo de x mais 3 igual a 3, eu vou separar em outros 2 que eu vou colocar aqui. Vou dar uma espremidinha aqui, vamos ver se cabe. X mais 3 igual a menos 3, ou x mais 3 igual a 3. Faz sentido isso? Estamos juntos aqui? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para ficar pronto. Agora foi. Então, eu separei nesses 4 casos. E aí, no fim das contas, então, ó, x é igual a menos 1 menos 3, que ele é positivo, passa para lá menos. Ou x é igual a 1 menos 3, que vai dar menos 2. X é igual a menos 2. Ou x mais 3 é igual a menos 3. Esse mais 3 passa para lá menos 3, vai ficar menos 6. Ou x mais 3 igual a 3, esse 3 passa para lá, fica 3 menos 3, que é 0. X é igual a 0. Tá bom? E aí, no fim das contas, está resolvido. O meu conjunto de solução aqui, então, é todo mundo aqui, ó. Solução, posso responder assim, né, ó. Menos 6, vamos colocar na ordem. Menos 4, menos 2 e 0. Esse é o meu conjunto de solução da equação do item B. Lá no item A tinha ficado 1 e menos 5, né? Então, solução aqui tinha dado menos 5 e 1. Resolvida uma, resolvida a outra. Gente, às vezes vão acontecer alguns detalhes que não vão ser assim, tá bom? Mas de maneira geral, você pode pensar que um módulo vai dar 2 respostas e 2 módulos vai dar 2 respostas que abrem em 2. Então, vai dar 4 respostas. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá bom? De maneira geral. Por quê? Porque podia ser que acontecesse
desse cara aqui, eu ter só uma resposta dentro dele. Quer ver quando que tem uma resposta? Se eu falar assim, ó, que módulo de x mais 5 é igual a 0. X mais 5, então só é 0, né? Não dá para ser mais 0 e menos 0, ou menos 0. X mais 5 é 0, acabou. X mais 5 é 0. Então, x é igual a menos 5. Tá vendo? Eu tinha um módulo, saiu só uma resposta. Não saíram duas, tá bom? Então, tem que tomar um cuidado. Via de regra, teremos, para cada módulo, duas raízes. É uma maneira de você pensar. Mas, por exemplo, se você tem um exercício com essa carinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Se você tem um exercício com essa carinha aqui, ó, não necessariamente, às vezes tem um exercício e ele pergunta lá, quantas raízes tem esse problema? Não sei, eu preciso resolver. Não dá para chegar e logo de cara falar que é 4. Quantas raízes tem esse problema? Não dá para chegar e falar logo de cara que é 2. Tá bom? Resolva. Chegue mesmo numa resposta e responda lá. Tá bom? Não dá para generalizar, para tomar isso com essa força toda. Gente, estamos juntos? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Então, professor, eu não quero atrapalhar a aula, mas eu não entendi muito bem essa B. Eu fiquei com um pouco de dúvida do ponto de partida. Como que você falou? Porque, para mim, eu ia resolver primeiro o módulo e depois ir partir. E você disse que não, que deveria resolver o módulo inteiro, né? Isso. E aí... Larissa, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Primeiro, fique à vontade para perguntar, você não está atrapalhando a aula de jeito nenhum, tá bom? O ponto aqui é o seguinte, ó. Adianta eu saber quanto que vale isso aqui, ó? Eu consigo dizer quanto que vale isso? Eu estou resolvendo essa igualdade, certo? Eu teria que separar esse caso aqui no caso que é positivo e no caso que é negativo. Então, eu teria que resolver esse problema para x maior ou igual a menos 3 e eu teria que resolver esse problema para x menor do que menos 3. Daria para ir por esse caminho, mas eu ia ter que ficar separando em casos de x, tá bom? Veja, eu não falei nessa resolução aqui que eu fiz em momento algum em casos de x, eu só fui resolvendo e fui chegando em várias respostas, tá? O que que acontece? Ele me dá uma igualdade. O que que ele está falando que é igual a 1? Ele está falando que o módulo disso tudo aqui é igual a 1, tudo bem? Se o módulo disso tudo é igual a 1, eu já consigo dizer que isso tudo é igual a menos 1, ou isso tudo é igual a mais 1, tá? Então, tudo depende do que está sendo dado. Ele está me falando uma informação. O que que é mais cabível? Eu ficar pensando no valor disso, ou eu olhar para esse sinal de igual e pensar que tudo isso aqui, o módulo disso tudo é igual a 1. O que vale mais a pena é eu olhar para o sinal de igual, né? Para a informação que está me sendo dada aqui nesse exercício, que é o sinal de igual. O que é igual a 1? Tudo que está dentro desse módulo. Então, eu consigo concluir que tudo que está dentro desse módulo é menos 1, ou tudo que está dentro desse módulo é igual a mais 1. Tudo bem? Faz sentido isso? Sim, agora fez sentido, sim. Obrigada. Então tá bom. Ó, com certeza, se isso não ficou claro para você num primeiro momento, para outras pessoas não ficou também, tá bom? Então agradeço que você pergunte, que eu reforcei aqui a ideia, tá? Obrigadão. Bom, vamos aqui pro... E não fiquem encafifados aí se vocês estão atrapalhando ou não, que vocês nunca estão. Vamos lá, ó. Módulo de x mais 5, módulo de x mais 5 é igual a menos 2. E aí, como é que resolve esse aqui? Agora eu quero a opinião de vocês. Pode passar o 2 para o outro lado e colocar em módulo e juntar tudo? Ah, é Se eu porque é passar o mais, 2... né? Tá. Exatamente. Não tropece onde não pode tropeçar. Quer dizer, pode tropeçar agora, né? O importante é não tropeçar depois. Ó, vamos parar e pensar na essência do módulo. O David já tá com a pulguinha atrás da orelha. Olha a carinha dele de quem tá com a pulga atrás da orelha. E aí, David, qual que é a boa? Conta pra nós. Por que que... Qual que é a resposta desse aqui? Ah, eu não sei. Será que é inverter o sinal de tudo? Vamos lá, ó. Quando que o módulo de uma coisa vai ser igual a menos 2? Quando o x Nunca. for... Nesse caso. Alguém falou nunca aí. A resposta é nunca. Ó, o módulo de alguma coisa, ele é sempre maior ou igual a 0, certo? Um módulo é tornar aquela coisa que está dentro do módulo positiva, certo?
Se eu tenho uma coisa aqui, quando eu coloco o módulo, ela vai ficar positiva. A resposta final, independente do sinal desse cara aqui, esse cara aqui ele tem que ser mais. Tem como uma coisa positiva ser igual a menos 2? Não tem. Então, tem algum x que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira? Jamais. Por quê? Porque essa igualdade, isso, nunca pode ser igual a uma coisa negativa. Então, não vou nem pensar no exercício. Eu já olho para isso e eu penso assim, ó, conjunto solução é vazio. Porque não tem como o módulo virar uma coisa negativa. Tá bom? Depois que passa pelo módulo. Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso aqui? Professor, Oi? então, já que ele fere a primeira propriedade de condição, ele já é inexistente, né? Então, essa é a solução. Isso. Não tem como você encontrar um valor de x que satisfaça essa igualdade. Porque o módulo de nada, mesmo se eu colocar aqui um x vezes seno hiperbólico ao quadrado dividido por log de x elevado à quinta, nunca, nada, eu posso inventar e desinventar coisas que eu vou colocar aqui dentro, nunca o módulo dessa coisa vai dar menos alguma coisa. Menos 2, menos 5, menos 10. Então, independente do meu valor de x aqui, eu posso fazer o malabar que eu quiser fazer, que eu não vou conseguir resolver isso daqui, tá bom? Eu não vou conseguir encontrar um valor de x que satisfaça essa igualdade. Beleza? Então, ó, resolvemos aqui o C. Agora vamos para uns casinhos mais chatos. Mas vamos que vamos, né? Tem que passar por eles, passaremos. Ó, esse item D aqui, ele é um caso um pouquinho mais chato. Mas vamos que vamos. X menos 1, porque você tem que prestar atenção em uma coisinha aqui, ó. Igual a 2x mais 4, tá? Ó, a gente tinha visto que quando... esse aqui é o D, né? D. A gente tinha visto que quando eu tenho módulo de x igual, um módulo de alguma coisa igual a outra, significa que esta primeira coisa, vamos por aqui, ó, o módulo de A é igual a B, tá bom? Significa que o A é igual a B ou A é igual a menos B. Tudo bem? É isso que a gente tinha visto. Então, o que vamos fazer aqui? Deixa eu sistematizar esse pensamento, que eu acho que vale a pena vocês deixarem isso daí anotadinho. Eu vou deixar aqui no cantinho, ó. Módulo de A é igual a B. Isso significa que o módulo de A... Perdão, é isso. Isso significa que A é igual a B. Ou A igual a menos B. Tá bom? Um primeiro raciocínio que eu deixaria anotadinho aí. Eu vou colocar mais um aqui no próximo exercício. Vamos com calma. Então vamos lá, ó. Isso é igual a isso ou isso é igual a menos isso. Então eu vou separar isso daqui em dois casos, ó. X menos 1 igual a 2x mais 4 ou x menos 1 é igual a menos 2x menos 4. Tudo bem? Isso aqui, ó, é o negativo desse. Ou o que está aqui dentro é igual ao positivo, ou o que está aqui dentro é igual ao negativo. É isso que eu estou fazendo. Resolvendo essas duas coisas, ó, vai ficar assim, ó, 2x aqui, esse x passa para lá, 2x menos x, que vai dar x. E menos 1, que vai passar o menos 4 para o outro lado. Menos 1 menos 4 é menos 5. Tá bom? Ou, então, ó, x é igual a menos 5. Deixa eu só escrever de um jeito um pouquinho mais agradável aqui. X é igual a menos 5. Ou x, aqui eu vou passar esse 2x para o lado, vai ficar 3x. Ele é negativo, ele passa negativo, soma com 1, vai ficar 3. E esse menos 1 passa para o outro lado, vai ficar menos 4 mais 1, que é menos 3. Tá bom? Menos 3. Igual a menos 3. Então, o x é menos 1, né? Passo 3 lá dividindo, menos 3 dividido por 3. X é igual a menos 1. Beleza? Então, fechamos aqui, ó. X igual a menos 5 ou x igual a menos 1. Só que tem um problema nessa minha solução. Eu queria que vocês pensassem aí. E se alguém souber me dizer qual que é a treta que tem aí, se manifeste aí que eu vou ficar feliz.
que eu acho que esse é um dos raciocínios mais sutis, né? Tem uma sutileza aí que é difícil de detectar. O que acontece é o seguinte... Desculpa. Fala, Henrique, pode falar. Não, é porque se eu assumir o valor menos 5, vai ficar negativo, né, o valor do módulo. Ele não pode ficar negativo. Exatamente. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado quando você fizer isso. Tem dois caminhos aqui que você pode fazer. Você pode pegar essas raízes e testar. Vocês lembram lá das equações irracionais? Aquelas equações que tinham, por exemplo, raiz de x mais 1 igual a x? Que a gente tinha que levar os dois ao quadrado, depois quando terminava lá, tinha que testar as raízes. Foi, acho que, a nossa terceira aula do ano. Equações irracionais. Quando você resolve, você testa as raízes. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque, ó, esse cara aqui, ele não pode ser negativo. Quando você coloca o menos 5 aqui, ó, vai ficar menos 10, 2 vezes menos 5, que é menos 10, mais 4, vai dar menos 6, vai dar negativo para o menos 5. Não pode. Se você colocar o menos 1, já vai dar bonito. Quando você coloca o menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 4, que vai dar mais 2. E aí tá tudo bem, porque o módulo de alguma coisa pode ser igual a 2. Tá? Show de bola, Henrique, essa é a ideia. Como que eu posso fazer isso? Toda vez que eu tiver um problema desse tipo aqui, ó, módulo de A igual a B, tá bom? Eu vou lembrar aqui que eu preciso fazer a minha condição de existência. Tá bom? Então eu vou lembrar que eu preciso fazer aí a minha condiçãozinha de existência, tá? Você pode pegar esses valores e testar, como a gente acabou de fazer, tá? Mas você pode, antes de fazer o exercício, eu gosto mais desse... Eu acho que o caminho de testar ele é mais simples. Mas eu gosto mais da ideia de fazer a condiçãozinha de existência. Antes de fazer o exercício, você faz a sua condição de existência. Então, minha primeira parte aqui da resolução, eu faria o seguinte, ó. Minha condição de existência é que 2x mais 4 tem que ser maior ou igual a 0, né? Pode ser igual a 0 também, não tem problema. Se isso aqui for igual a 0, o módulo pode ser igual a 0, tá? Portanto, vou passar o 4 lá para o outro lado, vai ficar assim, ó, 2x maior ou igual a menos 4, e aí eu passo esse 2zinho dividindo, ó, tudo bem? Menos 4 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 2. Tudo bem? Essa é a nossa condição de existência. Eu só vou conseguir ter como resposta, por essa limitação aqui de que isso tem que ser positivo, porque o módulo é sempre positivo, eu vou ter como limitação de que só valem as minhas respostas maiores do que menos 2. Olha o menos 5, ó, onde ele está. Ele não é resposta. Eu vou ter que escrever aqui, infelizmente, que ele não convém. Porque ele não obedece à minha condição de existência. Tá bom? Eu vou até deixar aqui, ó, essa é a condição de existência. E é por isso que ele não convém. Já o menos 1 é maior do que menos 2, né? Essa é uma confusão que a gente sempre faz, vale a pena relembrar. Ó, o menos 2 está aqui, o menos 1 está à direita e o menos 5 está à esquerda, né? O menos 5 é menor do que o menos 2. Então ele não pode entrar, porque são só os maiores do que menos 2 que entram aqui nessa respostinha. Tá bom? Então, vertemos aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais bonitinho aqui, mais ajeitado. Então, no fim das contas, eu preciso escrever o conjunto de solução aqui, né? Deixa só eu colocar as coisas aqui no lugar um pouquinho melhor. E aí vamos escrever aqui, ó, o conjunto de solução é apenas o menos 1. Acabou, tem um único elemento, o nosso conjunto de solução. Gente, estamos juntos aqui? Ô, Lucas, Oi, Natália. ali em cima eu fiquei um pouco confusa. Bem no começo mesmo, quando você escreveu módulo de A igual a B, a linha azul. Aí depois Tá. você escreveu que A é igual a B ou A é igual a menos B. Quando você escreveu assim, você está falando do que está dentro do módulo, né? Não do B. O que está dentro do módulo ou o que está fora do módulo. Ó, eu não usei essa ideia aqui, ó. Tudo que está dentro desse módulo é igual a tudo que está aqui fora. Ou, tá vendo? Ó, ou tudo que está aqui dentro é igual a menos o que está aqui fora. Não foi essa ideia que eu usei? Sim, mas aí eu fico um pouco confusa porque parece que você está, tipo, dizendo que o módulo pode ser negativo, a resposta do módulo, entendeu?
Não porque o menos B, eu não falei que o B era uma coisa positiva. E se o B for negativo? Nesse caso aqui, ó, o B, ele ora é positivo, ora é negativo. Então eu tenho que ver para os dois casos. Eu tenho que ver, tenho que testar para quando ele é positivo e para quando ele é negativo. Você concorda com isso? Porque, ó, aqui é que tá aquela história. Ó. Vamos supor que o B seja menos 7. Quanto que é menos 7? Tudo bem? O problema é que, assim, é muito... coça a nossa mão em escrever que esse cara aqui é positivo, mas ele não é positivo. Ninguém disse que ele é positivo. Tudo bem? Ele poderia ser negativo. Aí só valeria essa daqui nem valeria. Se ele for positivo, essa daqui vale e essa não vale. Só que tem o caso aqui, ó, em que ele é ora positivo, ora negativo. Então, ora essa igualdade vai fazer sentido, ora essa igualdade vai fazer sentido. Faz sentido essa ideia, Natália? Mais ou menos. Tipo, é que na primeira, quando a gente estava vendo as propriedades, o módulo, a resposta do módulo, o B ali, ele não tem que ser positivo? Ele tem que ser positivo, mas vamos supor que eu esteja falando de um B. Isso, ele tem que ser positivo, mas o problema é o seguinte. O problema é que, às vezes, quando... Isso, o B ele tem que ser positivo. O problema é que nem sempre eu vou saber se ele é positivo ou não é. Você entendeu? Por exemplo, aqui, ó, você sabe quando que isso é positivo e quando que isso é negativo? Aí tem que fazer a condição de existência, né? Isso. Primeiro você tem que fazer a condição de existência. E aí, o problema é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou conseguir aplicar direitinho nesse caso, tá? É que assim, o que eu tô fazendo aqui é passar uma fórmula um pouco mais genérica para vocês. Com isso, você joga isso mais a condição de existência, vai dar tudo certo. Às vezes, de fato, para esse problema aqui que você está falando, pode ser que não fizesse sentido eu testar um deles, tá? Mas aí eu preciso parar e pensar com um pouquinho mais de calma. De maneira geral, vai valer a pena você fazer isso, tá? Pra gente, como eu tenho alguns objetivos para alcançar aqui nessa aula, você se incomoda de ficar nos 5 minutinhos finais e a gente pensar junto nesse negócio? Para este caso em específico? Não, tudo pode bem? ser. Tá. Não, pode Mas ser, de tudo maneira bem. geral, o que acontece é o seguinte, você não sabe se... beleza, este B ele tem que ser positivo, né? Então, de fato, vai ter que ser igual a B. Mas o meu ponto aqui é o seguinte. Faz sentido isso que você está falando. A gente vai pensar junto aí no final, tá bom? Mas guardem essa fórmula de qualquer jeito. Depois eu vou passar uma outra e a gente, qualquer coisa, eu dou uma ajeitada na próxima aula, tá bom? Se eu perceber que alguma coisa que eu falei aqui não faz sentido. Mas, de maneira geral, é dessa maneira que se procede, tá bom? Até que se mude aqui o nosso discurso, depois que a gente pensar juntos, é assim que a gente vai fazer por enquanto, tá? E aí, depois, a gente tem um outro exemplo aqui, que é o E. E ele entra numa ideia parecida com essa azulzinha aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no E. O E, ele vai ser módulo de x mais 1 igual a módulo de 2x menos 3. Tá. Aqui, como você não sabe o valor disso, aí agora, de fato, esse aqui eu tenho certeza que vai dar certo. A gente pode parar ali e ver depois esse caso aí específico, tá, Natália? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. Talvez eu tenha exagerado aqui em fazer os dois caminhos. Mas, ó, se o módulo de A é igual ao módulo de B, isso significa que A é igual a B ou A é igual a menos B. E agora aqui a gente não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Por quê? Porque o A é igual a B ou o A é igual a menos B, você tem... o B agora aqui, nesse caso, ele pode ser negativo. Tudo bem? Então, na verdade, quando eu tenho módulo de A igual a módulo de B, isso significa que A é igual a B, A igual a menos B, menos A igual a B, ou menos A igual a menos B. Tá bom? Só que tem um problema. Quando você tem o A igual a B ou menos A igual a menos B, é a mesma coisa. Porque eu posso inverter o sinal dos dois aqui, e menos A igual a menos B é a mesma coisa que eu dizer que A igual a B. Então, esses dois casos estão contemplados aqui. E eu tenho o caso em que A igual a menos B ou menos A igual a B, que é a mesma coisa também. Se eu inverter o sinal de uma, eu tenho a outra igualdade. Então, eu tenho 4 casos que, na verdade, são 2, né? Ó, esses 2 casos são a mesma coisa e esses 2 casos são a mesma coisa, tá?
Então, toda vez que eu tiver um módulo de A igual a módulo de B, a gente vai ter que A igual a B ou A igual a menos B. E aqui a gente não tem restrição nenhuma, porque isso daqui é sempre positivo e isso daqui é sempre positivo. Então, nesse caso, você não precisa fazer uma condição de existência, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que vai ficar então. Só jogar isso daqui mais para o cantinho. Vou jogar as duas aqui. E aí a gente faz o exercício. Então, ó, o que vai acontecer? Se eu tiver esse caso aqui, que um módulo é igual a outro, eu vou ter que igualar o x mais 1 com o 2x menos 3, ou x mais 1 igual a menos 2x mais 3. Ó, menos 2x, inverti o sinal, mais 3, inverti o sinal também. Tá bom? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. 2x menos x vai dar x, e 1 menos 3 vai dar mais 3 para o outro lado, vai dar 4. Então, x é igual a 4. Deixa eu colocar aqui mais para baixo, que já é a resposta. X é igual a 4, ou x mais 1, eu vou passar esse x, esse menos 2x para lá, vai ficar 3x. Então, vai ficar 3x igual a... Vou passar esse mais 1 para o outro lado, vai ficar 3 menos 1, vai ficar igual a 2. E aí, no fim das contas, então, o x é igual a 2 sobre 3. E aí, os dois são respostas. Nesse caso, não tem nenhuma restrição, porque eu não tenho nenhum problema aqui quando qualquer uma dessas coisas for negativa, porque o módulo vai fazer com que elas se tornem positivas. Tá bom? Então, não tem enrosco nenhum aqui. Os dois já são respostas. Conjunto de solução desse aqui é o 2/3 e o 4. Beleza? Gente, tranquilo com esse aqui? Então tá. O que vai acontecer? Quando vocês derem uma olhada lá na tarefa de vocês, vocês vão ver que tem cada um desses casos. Então vocês precisam se acostumar com cada uma dessas ideias, cada uma dessas maneiras de resolver. Tá bom? E aí, por isso que eu já deixei sistematizadinho aqui, embora esse azulzinho aí, a gente precise pensar um pouquinho melhor juntos, tá bom? Mais lá para o final da aula, eu dou uma acertada nesse ponteiro aí. Mas errado não vai dar, tá bom? Isso eu asseguro para vocês. Pode ser até que a gente esteja pecando pelo excesso, fazendo uma igualdade a mais, tá? Segundo o que a Natália falou ali. Vou pensar direitinho e respondo com calma para vocês, para não falar coisa errada. Opa! Mas esse daqui não tem como fugir. Você tem que fazer o A igual a B e o A igual a menos B, tá bom? Depois eu organizo aqui direitinho, coloco na ordem certinha. Por enquanto eu vou deixar assim. E aí, para finalizar, a gente tem esse G, esse F e esse G, que a gente vai fazer... Eu vou duplicar aqui a página, porque já está ficando apertadinho aqui. Ações da página duplicada. Beleza. Gente, vocês querem falar alguma coisinha aí a respeito de qualquer um dos dois últimos que a gente resolveu, ou algum anterior? Querem discutir alguma coisinha? Exceto aquela coisinha que a Natália levantou. Tem mais algo que vocês queiram discutir? Então tá. Então vamos lá, ó. Esse F aqui, eu queria ouvir da boca de vocês como que eu faço esse F. Tá? Ó, eu vou copiar aqui. E aí eu quero que vocês me digam. O F vai ser módulo de x ao quadrado, menos 3 módulo de x, perdão, o quadrado está para fora, menos 3 módulo de x, mais 2, igual a 0. Tá bom? E aí, como é que eu resolvo esse daqui? Substitui o módulo de x por uma letra e testa no final. Exatamente, tá bom? Então esse daqui, ó, primeira coisa, eu vou fazer com que módulo de x, aqui não é o cubo, eu tô cismado com esse quadrado aqui. Módulo de x ele vai ser igual a t, então eu vou trocar o módulo de x, né, que é isso tudo aqui, ó, por t. E aí, uma vez que eu faça módulo de x igual a t, eu vou ter o quê? T ao quadrado, menos 3t, menos 3t mais 2 igual a 0, tá bom? Ó, a soma tá dando 3 e o produto tá dando 2, tá bom? Então é 1 e 2 as raízes, tá? T, então, é igual a 1, ou T é igual a 2,
tá bom? Pode fazer o Bhaskara, não tem problema nenhum. Quando você resolve essa equação de segundo grau, você vai descobrir que t igual a 1 ou t igual a 2. Só que o t é a mesma coisa que módulo de x, né? Então aí eu fiz uma mudança de variável, eu desfaço essa mudança. E aí eu vou ter módulo de x igual a 1 ou módulo de x igual a 2. E aí aqui agora está em casa, né? Quando que o módulo de x é igual a 1? Quando x é mais ou menos 1. E quando que o módulo de x é 2? Quando x é igual a mais ou menos 2. Tudo bem? Então tá bom. Com isso a gente resolveu aqui o F e eu já queria emendar o G aqui, ó. Por quê? Vocês vão entender o porquê. O G, ele fala o seguinte, ó, e agora eu já respondo a dúvida lá do Henrique. Provavelmente o Henrique já sabe a resposta aqui para esse próximo exercício, né? Ó, isso daqui é meio chato de fazer, porque aqui você tem um x solto e você tem um x no módulo, tá? Como que você resolve esse problema, Henrique? Você que deu a sugestão no começo da aula, eu acho que você já está com ela engatilhada aí. O que eu acho é que antes você resolve o x ao quadrado, eu não sei se está certo, aí depois você vê o módulo, mas não sei se está certo, eu acho que eu confundi. Acho que você confundiu. Ó, o x ao quadrado, vocês concordam que um x ao quadrado, ele é sempre positivo? Então, eu falar o x ao quadrado ou eu falar o módulo de x ao quadrado vai dar na mesma? Por exemplo, se o x for menos 2 ao quadrado vai dar 4. O módulo de menos 2 é 2. Ao quadrado vai dar 4 também. Não faz diferença o x ao quadrado ou o módulo do x ao quadrado, tá? Essa é uma coisa que é muito comum de ser pedida, tá? Eles não entregam lá o exercício desse jeitinho aqui, ó, bonitinho. Todo mundo nos módulos. Eles entregam com um cara no módulo e outro cara no módulo. E aí você precisa fazer essa transição aqui, ó. Menos 3 módulo de x mais 2 igual a 0. Tá bom? E aí esse problema aqui, ó, ele se tornou o problema anterior, né, ó. X ao quadrado menos 3 módulo de x ao quadrado menos 3 módulo de x mais 2 igual a 0. Então a resposta é a mesma. Tá bom? E aí você procederia da mesma maneira. Só que eu gosto de colocar aqui primeiro um que está mais óbvia, a mudança de variável, e depois eu coloco o outro que você precisa fazer essa transição aqui, ó, de que x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado. E aí, trabalhando aqui com o módulo de x, você consegue fazer a mudança de variável, tá bom? E chega lá na mesma resposta do item anterior. O problema aqui, ele acabou virando o problema anterior, tá bom? Então, a solução, menos 2, menos 1, 1 e 2. Tá bom? Esse é o nosso conjunto solução aí. Espera lá. Tá aqui. Ele é o conjunto solução tanto deste problema quanto do nosso problema anterior. E aí eu vou copiar ele aqui no de cima. Vou jogar lá para cima. Gente, estamos tranquilos aqui com essa mudança de variável? Fala, senhor David. Professor, eu tinha pensado em isolar o módulo de x. Daria certo ou não? Isolar o módulo de x. Nesse caso. Então, o problema é que quando você isolar o módulo de x, você vai chegar em... Seria razoável, tá bom? Seria razoável. Aí você vai ter que fazer para o positivo, para o negativo, pensar na condição de existência. Mas você concorda que é um rolê muito maior? Tá bom? Então, acho que vale mais a pena. Aqui você também pode fazer pela definição, que é o que a gente vai fazer no próximo exercício, no H. E aí a gente fecha a aula de hoje. Tá bom? Beleza. Então tá. Segundo grau, acho que a gente está um pouquinho mais tranquilo, né? Vocês já viram a mudança de variável até para senos e cossenos, não viram? As equações trigonométricas que você tinha que fazer mudança de variável. Sim. Então, acho que está relativamente tranquilo, né? Fazer essa mudança de variável. Vamos lá, duplicar a página. Ó, agora a gente entra aqui no chefão aqui da nossa aula, tá bom? Ó, o que vai acontecer aqui, pessoal?
eu vou ter que olhar agora para esse problema. Eu vou até escrever ele aqui embaixo, porque esse aqui a gente vai gastar grafite mesmo. X mais 1, módulo de x mais 1, mais módulo de x menos 4, igual a 7. Tá bom? Vocês percebem que não tem nenhuma ligação com o que está dentro desse módulo e o que está dentro desse módulo? Esse é o grande problema. Tá bom? Quando isso acontecer, é zoado. E aí você precisa fazer um negocinho aqui, que é analisar o que acontece em cada um desses módulos, em cada caso. Tá? A gente vai fazer uma análise aqui do que é o primeiro módulo, como que ele se comporta. E depois a gente vai fazer uma análise do como o segundo módulo se comporta. Tá bom? Primeiro, o módulo de x, então o nosso primeiro passo aqui é fazer a análise do primeiro módulo. O módulo de x ele tem dois comportamentos. Ele vai se comportar como x mais 1, tudo bem? Se x mais 1 for maior ou igual a 0. Tá bom? E ele vai se comportar como menos x menos 1 se o x mais 1 for menor do que 0. Tudo bem? É aquela ideia da definição lá, gente. Ó. Ele se comporta com o mesmo sinal quando o que está lá dentro é positivo. Ele se comporta com o sinal contrário quando o que está lá dentro é negativo. Por isso que eu falei que essa definição é importante. Ó. O que está lá dentro tem o mesmo sinal quando o que está lá dentro é positivo. O que está lá dentro troca o sinal quando o que está lá dentro é negativo. Tá? E a gente vai fazer essa mesma análise aqui para o nosso x menos 4. Então, o módulo de x menos 4, ele vai se separar em dois casos. Isso aqui, falta um igualzinho aqui. Isso aqui é igual a x menos 4, eu mantenho o sinal dele. Se o x menos 4 for maior ou igual a 0, e eu vou inverter o sinal dele, vai ficar menos x mais 4, se o x menos 4 for menor do que 0. Tá bom? Faz sentido isso que eu estou fazendo? Eu preciso de uma confirmação de vocês. Letícia mandou um joinha ali. Tá, o David assou o nariz, não sei o que isso significa. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu preciso deixar isso daqui um pouquinho mais bonito, tá? Então, ao invés de eu escrever desse jeito, porque é meio chatinho você ter que lidar com isso aqui, né? Ó, com x mais 1 maior do que 0, x mais 1 menor do que 0. É meio chato você ter que lidar com isso aqui, ó. Tá bom? Então, ao invés de eu escrever isso, eu vou fazer a seguinte troca aqui. Eu vou falar, quando que x mais 1 é maior ou igual a 0? Quando x é maior ou igual a menos 1. Eu passei o mais 1 que estava aqui, ó. Eu vou passar para o outro lado lá negativo. Então, x é maior ou igual a menos 1. Tá bom? Se eu passar esse mais 1 para o outro lado lá, ele vai ficar quando ele for menor do que menos 1. Tá certo? Então, ó, eu tinha feito aqui relativamente tranquilo, né? Só que esse finalzinho aqui, ele estava me incomodando, ó. E aí eu resolvi deixar ele mais bonito. Foi a única coisa que eu fiz. Tá bom? O de cima eu vou deixar de vermelho e o de baixo eu vou deixar de verde. Só para vocês verem. A passagem que eu fiz da primeira daqui para cá foi só mudar o que está ali de vermelho e o que está de verde. Tá? Aí o do x menos 4 também fica chato de ver isso aqui, ó. X menos 4, x menos 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse caso aqui. Eu vou colocar ele quando... Vou escrever ele de um jeito mais elegante. O menos 4 passa por outro lado lá, mais 4, né, ó. Menos 4 passa por outro lado lá, mais 4, tá bom? E o menos 4 passa por outro lado lá, mais 4. Então acabou, ó. Tá um pouquinho mais elegante aqui, porque aí eu sei qual que é o meu divisor de águas. Vamos olhar aqui agora, ó, para os meus dois divisores de água, né? O meu divisor de águas aqui, do primeiro módulo, né? Esse módulo aqui, ó, ele tem um divisor de águas, que é o menos 1, ó. É a partir do menos 1 que troca o comportamento dele. E o meu outro módulo do meu problema, ele tem outro divisor de águas, que é no 4 que troca o comportamento dele, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa análise? Isso daqui, ó, o de cima, ele se comporta diferente antes do menos 1 e depois do menos 1. O de baixo, ele se comporta diferente antes do 4 e depois do 4.
Então, eu vou ter que analisar o comportamento em cada um desses intervalos, tá bom? Esse é o tipo de módulo mais chato que tem para resolver. Mais complicado, mais chato, mas é a vida, né? Vamos lá. Tem no vestibular, inclusive na tarefinha de vocês vai ter, então não tem como fugir, né? E aí estamos aqui então. Ó. Os nossos divisores de água aqui, quem que são? O -1 e o 4, né? Que a gente viu aqui em cima, ó. -1 e o 4. Então eu vou escrever esses valores aqui, ó. Eu vou escrever o -1 aqui, que é o meu divisor, e eu vou escrever o 4 aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. A equação que eu quero resolver é essa daqui, ó. A todo momento é isso aqui que eu estou buscando, tá bom? A todo momento é isso que eu estou buscando. Ai, caramba. Apertei coisa errada aqui. Deixa eu colar isso aqui mais lá para baixo. Aqui. Isso. Então, ó, a todo momento, esse é o problema que eu quero resolver, tá? Esse é o problema que eu quero resolver. Esse é o problema que eu quero resolver. Tá certo? Mas eu tenho 3 intervalos com 3 comportamentos distintos. O meu primeiro comportamento, ele está aqui, ó. Quando o x é menor do que -1. Quando o x é menor do que -1, este carinha aqui de vermelho, ó, ele vai se comportar como? Ele vai se comportar como x mais 1 ou ele vai se comportar como menos x menos 1? Eu preciso olhar, ó, eu quero ver o comportamento dele menor do que -1. Então eu vou olhar lá, ó, se o x é menor do que -1, ele vai se comportar como menos x menos 1. Então no lugar desse cara aqui, ó, eu vou colocar menos x menos 1. Tá bom? Agora eu vou ver o comportamento do meu x menos 4. O x menos 4, quando o x é menor do que -1, ele está nesse intervalo aqui, ó, menor do que 4, ou ele está no intervalo maior ou igual a 4? Ele está no intervalo menor do que 4, né? Então, esse cara aqui, ele vai se comportar como menos x mais 4. Então, no lugar dele, eu vou colocar aqui menos x mais 4. Tá bom? Isso aqui é igual a 7. Então, o que eu fiz? Eu olhei o comportamento, eu percebi que eu tenho 3 intervalos de comportamento. Para este primeiro intervalo aqui, ó, o comportamento disso aqui é exatamente dessa forma. Eu olhei para o comportamento de um módulo, olhei para o comportamento de outro módulo, e eu cheguei à conclusão de que isso daqui, ó, é equivalente a essa igualdade quando eu estou neste intervalo aqui, menor do que -1, tá bom? Então vai ficar menos x é menos 2x. Aqui vai ficar -1 mais 4, vai dar mais 3, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 3. 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. Aqui é 2x, né? Menos 2x é igual a 4. X, então, é igual a menos 2. Tá bom? Resolvi essa equaçãozinha aqui verde, tá, pessoal? Talvez tenha sido um pouquinho rápido, mas é uma equação do primeiro grau, eu vou me dar o luxo aí de resolver ela rápido, tá? Deu menos 2. O menos 2, ele tá no intervalo aqui de interesse? Ele tá neste intervalo verde? Ele pode ser uma resposta? Esse é um comportamento verdadeiro quando eu estou abaixo do -1. O -2, que é a resposta que eu encontrei aqui, ele está abaixo do -1. Então, ele é uma resposta legítima, uma resposta verdadeira. Tá bom? Aí, eu vou analisar o comportamento aqui entre o 1 e o 4. Tá? Pessoal, vou passar uns 5 minutinhos aí, tá bom? Eu vou analisar esse comportamento aqui entre o 1 e o 4. Entre o 1 e o 4, como que os dois módulos, eles se comportam, né? Ó, o x mais 1, quando é maior ou igual a 1, né? Quando está nesse intervalo aqui, ele vai se comportar como x mais 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, no lugar dele, eu vou escrever x mais 1. Ele não troca sinal, tá bom? E o meu x menos 4 entre 1 e 4, ó, continua sendo menor do que 4, né? Então, ele vai se comportar como menos x mais 4. Ele vai se comportar como menos x mais 4, igual a 7. E aí, vamos resolver. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar x menos x, que é 0, e vai ficar 1 mais 4, que é 5, igual a 7. 5 igual a 7, tá bom? Ou 0 igual a 2, como você preferir. Bom, quando que 5 é igual a 7? Nunca. Certo? Então, quando que isso daqui é igual?
Nunca. Ou seja, neste intervalo aqui, ó, essa igualdade nunca é verdadeira. Tá bom? Ou seja, não tem solução entre menos 1 e 4. É isso que eu encontrei aqui com esses 5 e 7. Então, nem vou circular. Ó. Cheguei num absurdo aqui. Então, eu percebi que não tem solução neste intervalo aqui, ó, no intervalo azul. E para finalizar, vamos fazer o nosso intervalinho laranja. Ó. No nosso intervalinho laranja, a gente vai pegar o comportamento tanto de um módulo quanto do outro módulo para quando o x é maior do que 4. Tá? Quando o x é maior do que 4, ó, no primeiro módulo, ele se comporta aqui, ó, como o x maior ou igual a menos 1. Tudo bem? Maior que 4 está nesse intervalo aqui. Ó. Então, o meu x, módulo de x mais 1, vai se comportar dessa forma, x mais 1. E o meu módulo de x menos 4, ele vai se comportar da maneira positiva também, ó, porque é maior do que 4, né? Maior ou igual que 4. Então, é x menos 4 mesmo. Mais x menos 4 igual a 7, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 2x. 1 menos 4 é menos 3 igual a 7. Passo esse cara para o outro lado, vai ficar 10, né? 2x igual a 10, x é igual a 5. O meu 5, ele está no intervalo aqui que foi analisado? Sim. Tá bom? Então, quando eu olho aqui para as minhas raízes, ó, o menos 2 ele está aqui, ó. Ele está no intervalo, então tá ok. Quando eu olho para o 5, ele está aqui, ó. Então, ele está no intervalo de interesse. Tá ok. Os dois são respostas, portanto. Então, o conjunto de solução aqui do nosso último é menos 2 e 5. Beleza? Então tá bom. Então tá jóia. Gente, seguinte, ó. Esse último exercício, ele é meio complicado, tá? Aquele negócio lá que a Natália falou, eu vou pensar um pouquinho com calma, tá bom? Eu acho que vai dar para pensar aqui agora ainda juntos. Se não der também, eu prometo que para a próxima aula eu trago um veredito para aquilo. Mas independente daquilo, tá? Pode ser que daquele jeito a gente esteja fazendo coisa a mais, mas não tem problema. Segue essas receitas que eu coloquei, a receita azulzinha, a receita verde, que vai dar tudo certo, tá bom? Não tem erro. Você vai acertar a questão. E é isso que mais importa, tá? Pode ser que tenha uma coisinha a mais, e aí eu corrijo aqui com vocês ou não na próxima aula, tá? Esse verde aqui, com certeza você tem que fazer desse jeito. O azul está certo fazer desse jeito, ou melhor, não está errado, tá bom? Não tem problema nenhum você fazer assim. E aqui são casos mais comuns, esse caso aqui da equação de segundo grau. Só que esse último, gente, ele é um pouco mais chato de você digerir. Tem 2 exercícios para vocês fazerem, que são os exercícios 16 e 17. O 16, ele ainda está aqui na nossa aula, e o 17, ele entra como primeiro extra, tá bom? Eu recomendo que vocês, de fato, façam pelo menos o 16, né? Não é à toa que está aí na parte dos obrigatórios, né? Não dos extras. E que caso tenha ficado um pouquinho, vocês tenham achado complexo, de fato tá? Voltem no vídeo lá, que isso daqui está sendo gravado, então voltem lá. E se vocês tiverem dificuldade nesse último, reassistam, porque ele não é um raciocínio simples, tá bom? A gente vai voltar a martelar nele, então tenha uma certa tranquilidade, que quando a gente estiver vendo funções, a gente vai ver funções desse tipo. Então vamos precisar separar nesse comportamento. Mas eu recomendo que, se não ficou muito claro, coloque em velocidade 2, reassiste essa partezinha, 10, 15 minutinhos aí que vocês vão perder, porque eu acho que vai ser importante, inclusive, para as próximas aulas. Tá bom? Estamos conversados? Então tá. Se alguém tiver alguma dúvida, inclusive em relação a ele, fique à vontade, pode perguntar. O Henrique está com a mãozinha levantada ali e acho que tem mais alguém, porque aqui aparece 2, mas eu não estou vendo quem que é a segunda pessoa. Mas enfim, quem estiver tranquilo aí, a mensagem que eu tinha para passar, fica à vontade, pode deixar a aula, tá bom? Boa semaninha para quem vai. E quem quiser tirar dúvida, fica aí que a gente resolve, tá bom? Fala lá, Henrique. Professor, a dúvida que surgiu na parte da condição de existência, que tipo, quando você fala que x menos 4, se x menos 4 é maior ou igual a 0, aí eu fiquei com dúvida, tipo, se for igual a 0, não seria 0, porque o valor do módulo 0 é igual a 0? Isso que eu fiquei em dúvida. Isso, quando ele é igual a 0, na verdade, assim, ó, primeiro vamos ajeitar um termo que você usou. Isso não é uma condição de existência.
Isso aqui a gente já está analisando o comportamento do módulo, tá bom? Esse módulo que a gente está vendo aqui, ó, o x-4, que é o que você tomou como exemplo, ele sempre existe. Ele não tem restrição nenhuma, tá bom? Dito isso, né, então não tem condição de existência necessária aqui para a gente averiguar, para a gente checar. O que a gente está vendo é o seguinte, que ele se comporta desse jeito quando isso acontece, ele se comporta desse jeito quando isso acontece, tá bom? O que você está me dizendo aqui, ô Henrique, aí eu vou para um caso mais simples, mas a gente pode voltar lá se você quiser e ver. Esse cara aqui, quando ele for zero, o módulo de zero, ele não vai ser, ó, módulo de zero não é igual a zero? Sim. Então, o módulo de x nesse caso é igual a x, não é? Sim. O que eu estou falando aqui é que o módulo de x é igual a x se o x for igual a zero. Ó, quando o x é igual a zero, o módulo de x é igual a x. Tudo bem? Entendi. Por que eu poderia colocar aqui, ó, ao invés de colocar aqui, eu poderia colocar aqui, ó. Porque o módulo de x, módulo de zero não é a mesma coisa que menos zero? Então, nesse caso, ó, o módulo de x é igual a menos x. Faz sentido isso? Fez sentido. Então, tanto faz para onde que você está colocando esse igual. Porque esse igual, se você... quando o x é zero, ele tem tanto o comportamento do módulo do x ser igual ao x, quanto o módulo do x ser igual a menos x. Porque zero é igual a zero, módulo de zero é igual a zero, e módulo de zero é igual a menos zero. Porque menos zero é a mesma coisa que zero. Não tem diferença entre esses dois aqui, só porque tem o sinalzinho de menos. Tá bom? Entendi, valeu, professor. Mas você conectou lá com o que você estava falando, com o do x menos 4? Conectou, eu tava com essa dúvida porque eu pensei que era uma condição de existência, mas agora que você explicou, agora ficou mais claro também que não é, né? Que é só, ele existe independente, né? Não é... Isso. Não é isso. O que a gente está fazendo é analisando o comportamento, vendo quando ele se comporta dessa forma e quando ele se comporta dessa forma. Tá bom? Entendi. Beleza, valeu. Imagina. Samuel, fala lá. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu não entendi muito bem quando que eu tenho que fazer o estudo do sinal, porque eu fiquei com dúvida na E. Por que você não fez o estudo no sinal nessa E? É porque é uma igualdade? O que acontece é o seguinte, ó. No caso da D que a gente fez antes, né, ó. Nesse caso aqui da D, eu tenho alguma coisa igual a um módulo, ó. Essa coisa não está dentro do módulo, então ela não está protegida de ser negativa. Vamos supor que essa coisa fosse igual a menos 2. Tudo bem? Tem algum valor de x que você vai colocar aqui que vai dar menos 2, não tem? Sim. O módulo, ele pode ser igual a alguma coisa negativa? Não pode. Não. Até aqui tá tranquilo para você? Aham. Tá. Agora, vamos para o outro caso, que é o que você se incomodou. Se aqui for menos 2, esse módulo não vai virar mais 2? Sim. Então não vai ter restrição nenhuma, porque ele já vai virar positivo. E o problema é que isso aqui tem que ser positivo. Mas se é uma coisa positiva igual a outra positiva, porque as duas estão em módulo, não tem embaraço nenhum. Ah, e é só resolver a equação normal. Só resolver a equação normal. Tá Beleza, bom? então. Beleza. Porque não tem problema se isso aqui, vamos por, quando isso aqui for menos 2, esse aqui é menos 2. Ou quando esse daqui for menos 2, esse aqui é mais 2. Não tem problema nenhum. Tá? Vai estar positivo de qualquer O problema forma. ele surge quando um tá fora. Aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá bom? Tá bom, beleza. Então Valeu, tá, viu? joia. Tchau, tchau, bom dia. Imagina. Bom dia. Gente, mais alguma dúvida aí? Eu posso ver a questãozinha lá da Natália. Tá. O Henrique tá com a mão levantada, eu acho que ele esqueceu. Baixou. Natália, Oi. vamos ser francos aqui, tá bom? Eu não quero atrapalhar seu intervalo, a gente pode pensar juntinhos aqui. Eu acho que em uns 5 minutinhos a gente resolve isso, tá bom? Se não Tá. resolver, eu deixo para a próxima aula. Mas eu não sei se você quer descansar. Eu também não quero Não, pra invadir mim o tá seu... tranquilo. Tá, beleza, então. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Posso só te falar o que eu tinha pensado? Pode. Quando você escreveu assim, eu fiquei muito confusa justamente pelo que eu tinha te falado, do B ele ter que ser positivo. Só que você não teria que escrever, então, só para corrigir, tipo, A igual a B ou menos A igual a B? Porque
o valor que está dentro do módulo que vai ficar positivo ou negativo. Por mais que ele seja igual ao B, entendeu? Tá. Eu Uma pensei coisa isso. engraçada é que agora que eu consegui parar e pensar com calma, eu não tenho a pressão do resto da aula para assistir, tá certo o que eu tô falando aqui, tem que ser desse jeito, tá bom? Se vocês quiserem, Tá. se alguém tiver dúvida, vocês falam, tá? Pra pessoa, é desse jeito. Só que do jeito que você me falou, foi tão cativante a sua mensagem que eu também fiquei confuso. Mas vamos lá, fez sentido mesmo o que você estava falando. Mas o que acontece é o seguinte, ó. A condição de existência é que o B seja positivo, certo? Certo. Só que o que acontece é o seguinte, vamos supor, esse B tem que ser positivo, é verdade. Eu Aí acho que seria o problema... escrever menos A igual a B, não? Não, isso não faz diferença. Menos A igual a B ou A igual a menos B. Ah, sim, e também tem o sinal do A, né? Porque você não sabe quando que isso daqui tá uma coisa positiva ou quando que isso tá uma coisa negativa, né? Isso. Sim, tem isso. E tem uns pormenores ali de quando tem X que eu não sei direito. Eu precisaria analisar alguns casos, entendeu? Por isso que eu não consegui te dar uma resposta. O caso do X, hora tá positivo, o que tá aqui dentro, hora tá positivo, hora tá negativo. O que tá aqui fora, hora tá positivo, hora tá negativo. Mas é exatamente isso que você tinha falado, tá, Natália? A gente estava pensando aqui em relação ao B, no sinal do B. Só que o sinal do B, de fato, o B sempre vai ser positivo. Mas a questão, você matou agora. Você refletiu um pouquinho mais e, de fato, ó, a questão é o sinal do A. Então, mas beleza, ó, se eu colocar um menos A igual a B aqui, é a mesma coisa que eu colocar A igual a menos B. Tudo bem? Então, no fim das contas, é só uma maneira de você decorar que é um pouquinho mais fácil. Tá. Tudo bem? Tudo. É a mesma Porque, assim, coisa, ó, só que... Exatamente, exatamente. Só que assim, do jeito que eu apresento aqui, eu acho que é mais fácil de decorar, mas também é mais passível de confusão, como você fez, tá? Uhum. De não enxergar que a questão aqui é o sinal do A. Porque, de fato, o B, vamos supor que ele seja 2. Mas o meu A, ele pode ser menos 2, né? E aí, de fato, quando eu tenho um A igual a menos 2 e um B igual a 2, eu tenho A igual a menos B. E eu não estou infringindo a lei de que o B tem que ser positivo, a condição de existência. Não está sendo infringida. De que o B é Tá. isso. Não está sendo infringida. Tá claro isso? Não, ficou claro. Ficou claro. Tá. Na verdade, você mesmo esclareceu e... Depois eu fiquei pensando. Tá, e colocou os pingos nos is aqui. Mas beleza, se tá redondinho aí pra você, pra mim tá tranquilo. Tá redondo pra galera que ficou aí, que tá acompanhando a dúvida? O David tá com uma cara de filósofo. Não, fez muito sentido o que a Natália disse, sério. Eu também tava bugado, agora eu dei uma clareada. Então tá bom, então beleza. Então beleza. Gente, show de bola, obrigado pela discussão aí. Obrigada, Se mais Lucas. alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar, principalmente aí com relação ao último exercicinho, tá bom? Fiquem à vontade. Se não, eu preciso encerrar aqui também, que tem uma próxima aula aí, que vai começar em 5 minutos, é isso? Então, tá bom. Sim. Então tá. Então, como ninguém está se manifestando, eu vou fechar aqui, tá bom? Semana que vem estamos de volta, continuamos com o módulo. Boa semaninha para vocês. Se cuidem aí, boa semana, tá bom? Então tá. Tchau, professor. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, Hein? Lucas. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado eu.